Há um lugar escondido nas colinas da Escócia, onde algo estranho acontece há décadas. Cães felizes, saudáveis, de repente param, caminham até o parapeito e se jogam para a morte. Mais de 300 casos. Nenhum foi explicado. O que está chamando esses animais para o abismo? Coincidência? Ou há algo à espreita sob a ponte de Overtown? Nas colinas enevoadas da Escócia, há uma ponte antiga de pedra, silenciosa e esquecida pela maioria. Ela se ergue sobre um riacho estreito, escondida entre árvores centenárias e uma mansão gótica que parece congelada no tempo. A ponte de Overtoun. Vista de longe, é apenas um trecho de estrada sobre o nada. Mas para quem conhece sua história, é um lugar onde algo muito errado acontece. Foi no fim dos anos 1950 que os primeiros relatos começaram a circular. Cães, sem razão aparente, paravam no meio da travessia. O rabo parava de abanar. Os olhos vidravam num ponto invisível. Então, em silêncio, sem hesitar, eles corriam e se jogavam da mureta de pedra. Alguns sobreviviam à queda de quase 15 metros. Outros não tinham a mesma sorte. Mas a pergunta permanecia: o que faria um animal agir assim? Com o passar dos anos, o número aumentou. Não eram casos isolados. Havia um padrão. Sempre na mesma área da ponte. Sempre em dias claros. Sempre cães saudáveis. Algo parecia chamar por eles. E quem já caminhou por lá, jura sentir que não está sozinho. Com o passar dos anos, a ponte deixou de ser apenas uma passagem esquecida e tornou-se um nome sussurrado entre os moradores da região. Histórias se espalhavam nas feiras, nos pubs, entre cochichos nervosos. Mais um cachorro pulou. Para alguns era só coincidência. Para outros, a confirmação de uma maldição. O número de cães mortos já passava de uma centena. As autoridades hesitavam em tomar qualquer providência. Mas os relatos eram consistentes. Não importava a raça, o tamanho ou o temperamento. Cães dóceis e brincalhões agiam de forma estranha apenas ao se aproximarem da ponte. Paravam como se escutassem algo. Olhavam fixamente para um ponto abaixo. E então, saltavam. Veterinários não conseguiam explicar. Adestradores, muito menos. Donos desesperados tentavam segurar seus animais, mas muitos escapavam no último segundo. Em todos os casos, o salto ocorria do mesmo lado da ponte, exatamente no ponto onde o muro de pedra alcança seu pico mais alto. O local passou a ser evitado. Crianças não podiam mais levar seus cachorros para passear ali. E pouco a pouco, a ponte se envolveu em um silêncio desconfortável. Como se estivesse viva, como se esperasse pela próxima vítima. Diante da estranheza do fenômeno, cientistas e pesquisadores começaram a investigar a ponte. Zoólogos sugeriram que o cheiro de pequenos animais, como visons ou ratos, atraía os cães para o lado da ponte. De fato, alguns animais selvagens habitavam a vegetação densa abaixo do arco. Mas isso explicaria um salto, talvez dois, não centenas. E por que sempre no mesmo local? Especialistas em comportamento animal apontaram uma possível ilusão sensorial. A mureta de pedra seria baixa o suficiente para um cão curioso pensar que ali havia solo firme do outro lado. Mas, novamente, por que tantos cães pulavam com tamanha velocidade, sem hesitar? E por que somente ali? Psicólogos ainda levantaram a hipótese de influência inconsciente dos donos, como se a energia nervosa dos humanos, ao se aproximar da ponte, provocasse nos animais um impulso instintivo. Mas muitos dos cães saltaram sem aviso, mesmo com os donos despreocupados e alheios ao risco. Nem gritos ou comandos os impediram. Nenhuma dessas explicações resistia ao detalhe mais incômodo. Os cães não apenas caíam. Eles corriam e saltavam como se atendessem a um chamado. Algo que só eles podiam ouvir. Um chamado vindo de dentro da ponte, ou de algo que mora sob ela. A ponte de Overtown foi construída em 1895, com blocos de pedra extraídos das próprias colinas que a cercam. Ela cruza um desfiladeiro estreito,
com um pequeno rio correndo abaixo. À primeira vista, nada nela parece ameaçador. Mas há algo naquele lugar, uma sensação difícil de nomear, um peso no ar, um frio que persiste, mesmo nos dias ensolarados. Moradores antigos dizem que ali é onde o véu é mais fino. Na tradição celta, certos locais são considerados portas entre o nosso mundo e o além. Lugares onde a presença dos mortos é mais forte e onde as emoções humanas, especialmente a dor, o luto e a loucura, deixam rastros eternos. E Overtown tem sua própria história trágica. Relatos antigos mencionam rituais nos bosques vizinhos, onde xamãs invocavam espíritos da floresta. A mansão próxima à ponte, Overtown House, foi lar de uma família que acumulou perdas, doenças e suicídios. Dizem que uma mulher enlouquecida vagava pelos corredores, falando com vozes que só ela ouvia. Alguns juram tê-la visto entre as árvores até hoje, vestida de branco, observando em silêncio. Se a ponte foi construída sobre uma fenda espiritual, talvez os cães, sensíveis como são, sintam aquilo que nós não conseguimos perceber. Talvez eles não estejam pulando, talvez estejam fugindo de algo. Mesmo após mais de meio século, a ponte de Overtown continua fazendo vítimas. Há registros de mais de 300 casos documentados de cães que saltaram, e dezenas de donos que testemunharam o horror com os próprios olhos. As histórias são semelhantes. O cachorro está feliz, brincando, caminhando ao lado, e então para. Os pelos eriçam, o corpo fica tenso. Em um segundo ele corre e pula. Ele nunca fez isso antes, dizem todos. Era calmo, obediente. Alguns sobrevivem à queda e, mesmo gravemente feridos, tentam subir de volta, apenas para saltar outra vez, como se estivessem hipnotizados, como se algo os tivesse chamado e eles não conseguissem resistir. Um dos casos mais assustadores ocorreu em 2004. Dona Cooper passeava com seu labrador, Ben, quando ele parou sobre a ponte, olhou fixamente para baixo e pulou. Ela correu até o local, encontrou-o vivo, mas em choque. Conseguiu levá-lo ao veterinário. Mas dias depois, Ben escapou de casa, voltou à ponte e saltou de novo. Morreu na hora. A polícia local começou a sinalizar o local com placas, alertando donos para manter os cães na coleira. Mas isso não impediu novos casos. Guias turísticos se recusam a levar visitantes com animais. Há quem diga que a energia do lugar afeta até mesmo pessoas mais sensíveis, provocando tonturas, calafrios ou uma sensação inexplicável de pânico. Talvez não seja apenas uma lenda, talvez a ponte não seja o problema. Talvez ela seja apenas a porta de entrada. Para além das tentativas científicas e das estatísticas, há quem acredite que a ponte de Overtown não está apenas localizada sobre uma colina, mas sobre algo que não pertence a este mundo. Uma fenda espiritual, um rasgo invisível entre o que podemos ver e o que se esconde logo além da percepção. Alguns médiuns que visitaram a região relataram vozes vindas do riacho abaixo da ponte. Outros falaram de presenças frias, acompanhando os visitantes entre as árvores. Há relatos de vultos passando entre os arcos da ponte. Entidades altas, de feições borradas, que desaparecem quando olhadas diretamente. Acredita-se que aquele trecho da floresta era evitado por tribos antigas, considerado amaldiçoado, um lugar de passagem dos mortos. Se essas teorias estiverem corretas, os cães, com seus sentidos aguçados, talvez sintam algo que os humanos não percebem. Um chamado, uma frequência além do som, um convite silencioso para atravessar, para sumir. O padrão dos saltos sempre acontece em dias claros, em silêncio absoluto e do mesmo ponto, como um ritual, como se algo aguardasse o momento exato. E os cães, em transe, atendessem a esse ritual. Voluntários, conectados, prontos. Talvez a ponte não seja o fim do caminho. Talvez seja o início de outro lugar, um que ninguém deveria conhecer. Nem todos que atravessaram a ponte de Overtown foram arrastados para a morte. Algumas pessoas conseguiram voltar,
mas nenhuma delas saiu ilesa. Muitos visitantes relatam sensações estranhas ao se aproximarem da ponte. Náuseas repentinas, perda de equilíbrio, vertigem. Outros descrevem uma mudança na temperatura, como se o ar se tornasse mais denso, mais pesado, como se algo estivesse ali, observando, mas sem forma. Uma jovem contou que, ao caminhar pela ponte com seu cão, sentiu como se o tempo desacelerasse. O som da floresta sumiu. O vento parou. O cachorro travou. Ficou imóvel por minutos, olhando para o vazio. E então começou a chorar, encolhido, recusando-se a dar mais um passo. Ela voltou para casa sem entender o que havia acontecido. E nunca mais teve coragem de voltar. Outro homem relatou ter escutado uma voz feminina atrás de si enquanto atravessava. Quando se virou, não havia ninguém, mas a voz sussurrava seu nome. 3 vezes. Ele deixou cair a lanterna. E correu. Jurou nunca mais falar disso. Até hoje sonha com a ponte. Sempre do mesmo jeito. Sempre com a mesma voz. Esses sobreviventes dizem que Overtown não é só um lugar amaldiçoado. É uma presença. Algo que habita as pedras, o musgo, o silêncio. Algo que não ataca com violência, mas com influência. Que se infiltra na mente, nos instintos, que sussurra o que ninguém deveria ouvir. Overtown não é o único lugar onde o inexplicável se esconde sob pedras e silêncio. Em diversas partes do mundo, há regiões onde os animais agem de forma estranha, onde pessoas desaparecem sem deixar rastros, onde a natureza parece distorcer o tempo e a lógica. São chamados de lugares finos, locais onde a realidade se rompe e algo atravessa. Na Noruega, há relatos de rebanhos inteiros que, sem aviso, caminham até penhascos e se lançam no vazio. Em uma vila do Japão, dezenas de gatos desapareceram após cruzarem a mesma ponte. No Brasil, histórias sobre estradas em que motoristas ouvem vozes de dentro do mato, sendo guiados a sair da pista sem motivo algum. Coincidências? Ou manifestações do mesmo fenômeno, com nomes diferentes? A ciência chama isso de zonas de silêncio, anomalias geológicas ou campos magnéticos incomuns. Mas os antigos sabiam de outro jeito. Eles marcavam esses lugares com símbolos, evitavam passar ali ao pôr do sol e nunca jamais permitiam que os animais se aproximassem, não por medo dos bichos, mas por respeito ao que os bichos sentiam. Talvez a ponte de Overtown não seja um caso isolado. Talvez ela seja apenas a mais ousada, a mais visível, um ponto fixo onde o véu é tão fino que pode ser atravessado sem perceber, onde quem passa não volta o mesmo. A ponte de Overtown deixou de ser apenas um lugar. Hoje é um símbolo. Reportagens, documentários, fóruns na internet. Todos tentam entender o que acontece ali. É fácil encontrar curiosos, turistas e caçadores de fantasmas que atravessam a ponte apenas para sentir algo. Mas os moradores não acham graça. Muitos evitam falar sobre o assunto. Para eles, a ponte carrega um peso. Um silêncio que parece escutar. A imprensa chamou de a ponte dos cães suicidas. Mas quem vive perto sabe que a palavra suicídio não traduz o que acontece ali. Os cães não estão deprimidos, não estão em crise. Eles são levados, como se algo os arrastasse de dentro, por impulso. Como se o salto não fosse uma escolha, mas uma resposta. A fama atraiu mais visitantes, e com eles, mais tragédias. Cães continuam pulando. Alguns dizem que o lugar nunca mais será o mesmo, que quanto mais se fala sobre Overtown, mais forte ela fica, que a ponte de algum modo se alimenta da atenção que recebe, como se fosse consciente. Hoje, ao atravessar Overtown, há placas alertando sobre o perigo, mas placas não seguram mistérios, nem explicam por que tantas mortes aconteceram no mesmo ponto, da mesma forma por tantos anos. A verdade é que ninguém sabe o que acontece ali, e talvez ninguém deva saber. A ponte permanece ali, intacta, fria, cruzada todos os dias por desconhecidos que não fazem ideia do que pisam.
Alguns dizem que não há nada de errado com Overtown, que tudo pode ser explicado com lógica, que é só azar, coincidência, instinto. Mas então, por que a sensação de que algo observa permanece mesmo depois de ir embora? Por que tantos que passaram por ali relatam calafrios, arrepios, sonhos estranhos dias depois? Talvez nunca saberemos. Talvez o que se esconde sob a ponte não seja uma entidade, mas uma memória, um eco do passado, um lamento que se repete em looping, tentando ser ouvido, tentando ser libertado. E talvez os cães ouçam, sentem e respondem. Não existe um fim para essa história, porque a ponte continua lá, esperando. E enquanto continuar de pé, o chamado também continuará. Baixo, sutil, invisível. Se você passar por ela algum dia e seu cão parar, olhar para baixo, talvez seja apenas o vento, ou talvez não.